Olá, meus irmãos, paz a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Corpos versus Abutres. Corpos versus Abutres. Aproveitando, se você é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha, E se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, use essa mensagem para evangelizar. Dito isso, o tema está em Mateus 24, 28. Mateus 24, 28 diz assim: pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Irmãos, uma coisa interessante nesse versículo é que em algumas traduções, ao invés de aparecer abutre, aparece a palavra águia no lugar do abutre. Ah, mas Cris, não é a mesma coisa? A águia e o abutre não quer dizer a mesma coisa? Lógico que não. A águia e abutre são animais bem diferentes. Se você analisar o abutre, por exemplo, o abutre ele anda em bando. Você nunca vê um abutre sozinho. Ele anda com vários perto dele. A águia não. A águia ela voa sozinha. O abutre, ele come aonde? Ele come no local. Ele está onde está a carniça, ele come naquele local mesmo. Ele vai lá, para e não leva para lugar nenhum. A águia não, ela caça e leva para o ninho dela. Ela não vai comer naquele lugar. Outro ponto, se você olhar fisicamente a águia, ela tem aquela penugem, aquelas penas na cabeça. Já o abutre, ele é careca, ele é calvo, é um animal que não tem pelugem na sua cabeça. Outro ponto, a águia, ela come um animal que ela acabou de abater. Ela estava um animal, um coelho, alguma coisa, um rato assim, um esquilo, ela vai, abate e come. E o abutre não, ele come carniça, ele come animal em decomposição. E outra coisa, a postura é diferente. Enquanto a águia ela é reta, ela é ereta, assim, o abutre não, ele é curvado. Ele parece que está carregando um peso sobre a cabeça dele. Então, aí você pode pensar, então, por que a tradução é diferente uma da outra? Existe algum significado para isso? Vamos lá, Mateus 24, onde se encontra o versículo. Jesus está falando sobre o quê? Ruína de Jerusalém. Jesus está falando sobre destruição do templo, das grandes calamidades que iam acontecer com a segunda vinda dele, segunda vinda de Cristo. E termina com instruções para os fiéis vigiarem e se prepararem. Então você pode pensar essa frase, uma hora parece uma coisa, uma hora parece outra coisa. Destruição de Jerusalém num momento, em outra parece que está falando sobre o final dos tempos. No caso da águia, irmão, se você olhar a história, você vai ver que nos estandartes do Império Romano, a águia era um símbolo. Ela estava nas bandeiras, ela estava em vários lugares. Vamos colocar aqui dois significados. Primeiro significado, Jesus fala como seria a sua vinda. Quando ele fala sobre abutre, porque ele fala a vinda dele, e logo após ele fala em abutres. Eu entendo que ele queria dizer que encontraria um mundo, ou que viesse quando o mundo estivesse apodrecido pelo mal, fosse uma carniça podre pelo mal, e aí Jesus viria para executar o seu juízo. Essa é o primeiro significado que eu encontro. Já numa segunda interpretação, um segundo significado, Jesus poderia estar falando da queda de Jerusalém, porque Jesus estava falando sobre o judaísmo de repente, falando sobre o judaísmo, e o judaísmo se transformando em cadáver, um cadáver apodrecido. Judaísmo que foi o que rejeitou Jesus. O judaísmo daquela época rejeitou. Olha, tanto é que 70 anos depois, os romanos destruíram Jerusalém. Nessa segunda interpretação, se você usar aqui a águia, você vai ver como uma destruidora. Jesus previne isso, irmãos, no versículo 26 e 27. Porque ele fala assim, se disserem que o Cristo está voltando, não acreditem, não é a hora. Irmãos, na minha interpretação aqui, isso é minha interpretação, tá? Cada um tem a sua. Sobre Mateus 24, essa passagem ela reflete, na minha opinião, a parte sobre o arrebatamento da igreja. A ave, irmãos, a ave de rapina, no caso aqui, é a águia. Ela é uma ave de caça, ela sabe e ela caça de longe. Ela pode ver as suas vítimas a quilômetros distante. A águia, pra vocês terem uma ideia, é o segundo animal mais rápido do mundo. Ela atinge 320 km por hora em voo rasante. Ela só perde para um tipo de falcão que chega a quase 400 km. Então, quando você olha isso, você vê, essa igreja foi arrebatada. Então, quando a igreja foi arrebatada, o que vai sobrar? O que sobra quando os cristãos são arrebatados para o céu? Como se fossem zumbis, mortos-vivos. Ah, de onde você tirou isso? Não são mortos literalmente, são mortos em pecados, mortos em ofensas,
mortos em delitos. Isso está escrito em Efésios 2:1. Quando vier o juízo, a igreja estará longe desse momento, dessa passagem aqui. O que vai ter aqui? Muitos templos vazios. Terão o quê? Rituais, aquela religiosidade que tinha antigamente do judaísmo, e pseudo-cristãos, pessoas que se dizem cristãos, mas não são. E nessa época, sem dúvida, os verdadeiros cristãos estarão no céu com Deus. Em Efésios 2:6 ele fala: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos pela sua palavra. Peço que tu venha nos ajudar, Senhor, a ter uma interpretação correta das suas palavras, da tua lei, da tua vontade. Abençoa cada um que aqui chegou, cada um que ouviu essa mensagem, cada um, Senhor, que vai compartilhar essa palavra, Pai querido. Peço que tu venha abençoar todos quando ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Mais uma vez peço para você se inscrever no canal, divulgar e ativar o sininho. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar. Até lá.